do terceiro ano, tudo bem com vocês? A Prof. Bárbara está de volta para nossa aula de língua portuguesa. Peguem o livro didático, que é o livro grosso, e abram lá na página 55. Pegaram? Abriram? Vamos lá. Texto de opinião, página 55. Leia o texto de opinião a seguir. A Prof. lê e vocês acompanhem aí comigo, certo? Brincadeiras de criança. Onde estão? Onde estão? Tomar banho de chuva, jogar bola no sol quente das 14, correr na rua jogando queimada ou ainda jogando 3 cortes, esconde-esconde, elefante colorido e bets. Impossível falar de infância e não lembrar de pelo menos uma dessas brincadeiras de forma apaixonante. Depois dessa fase, o que todo mundo quer é trazê-la de volta. Arrisco-me a dizer que se há um desejo quase unânime hoje, é que todo mundo gostaria de voltar a ser criança. Menos as próprias que já não sabem o que dizem. Então, as únicas pessoas que não querem voltar a ser crianças são as crianças, certo? Mas se voltássemos à infância hoje, iríamos encontrar rotinas e brincadeiras diferentes. Os jogos mudaram de nome e de ambiente. Da rua foram para dentro das casas e dos apartamentos, e a bola foi trocada pelas TVs, computadores, tablets e smartphones. Os jogos coletivos viraram games individuais, que ganharam as crianças como nunca. Eles se enfeitiçaram e a escala de horas brincada lá fora foi bastante reduzida. 2 horas fora de casa, 3 ou 4 dentro. Por vezes, a solidão do quarto e o videogame trazem a brincadeira mais divertida. Alguns pais não gostam. Dizem que é preciso brincar na terra, correr com os vizinhos, dividir a bola, aprender as coisas que as brincadeiras de rua ensinam naturalmente. Mas também há aqueles que dizem que com essa realidade as crianças se tornaram mais espertas, tecnológicas e incluídas as novas relações que estão se formando. Página 56. Mas como medir qual época é melhor? Há uma preferida entre elas? Uma mais divertida, mais benéfica para as crianças? Para esse tipo de pergunta, dificilmente se tem resposta. Parafraseando os mais velhos, só o tempo deve trazê-la. E quem sabe um dia dizer, da sua forma, se as brincadeiras de ontem e de hoje são distintas ou semelhantes, melhores ou piores. Acredito que se a essência for a mesma, as brincadeiras continuam nobres e especiais. Mas se tivermos mudanças nela, aí sim devemos nos preocupar, ou mudar, reinventar, certo? Então, número 2. Qual é a opinião do autor sobre as brincadeiras? Primeira opção, as brincadeiras de hoje são as mesmas de antigamente? Segunda opção, as brincadeiras de hoje são diferentes daquelas de antigamente? Terceira opção, as crianças de hoje não brincam mais. Primeira, segunda ou terceira opção? Segunda, muito bem, que as brincadeiras são diferentes, né? Ele não diz nem que são boas nem que são ruins, mas que são diferentes. 3. Segundo o texto, como as crianças de antigamente se divertiam na infância? Então, lá no texto vocês encontrarão como que elas se divertiam, né? Tomando banho de chuva, jogando bola, brincando de queimada, 3 cortes, elefante colorido, bets. Eu acho que algumas dessas brincadeiras vocês não sabem o que significam, né? Mas calma aí. Você sabe jogar queimada? Leia as regras a seguir. Queimada, jeito de brincar. Para brincar é preciso dividir o grupo em 2 times. O jogador que estiver com a bola deve arremessá-la tentando acertar, queimar a pessoa do outro time. Quem for queimado sai do jogo. Vence a equipe que conseguir queimar todo o time adversário primeiro. Agora aqui, na página 57, no exercício 5, vocês farão uma pesquisa. Vocês pesquisarão quais são as regras dessas 3 brincadeiras aqui que foram citadas no texto, ó. 3 cortes, letra A, 3 cortes, letra B, elefante colorido
E letra C, bets. Mas eu não quero que vocês simplesmente registrem aqui. Eu quero que vocês façam um videozinho explicando pra mim o que vocês entenderam, como vocês entenderam que funciona cada uma dessas 3 brincadeiras, certo? Então, no videozinho vocês explicarão. Prof, 3 cortes se brinca assim, ó. Parará, parará, parará. Prof, elefante colorido se brinca assim. Tururu, tururu, tururu. Prof, bet se brinca assim. Pananã, mananã. Beleza? Segundo texto, número 6. Quais brincadeiras são mais comuns nos dias de hoje? Quais são as brincadeiras muito comuns nos dias de hoje? O que está dizendo lá no texto? Isso mesmo, jogos eletrônicos. Lembrando que toda resposta deve começar com letra maiúscula e terminar com pontuação. Página 58. Releia o trecho. Arrisco-me a dizer que se há um desejo quase unânime hoje, é que todo mundo gostaria de voltar a ser criança. O que o autor quis dizer com um desejo unânime? Ele quis dizer que é a opinião de todos, certo? Unânime significa a opinião de todos. Então, ele quis dizer que todo mundo gostaria de voltar a ser criança. B, você concorda com essa afirmação? Sua opinião. Vocêzinho aí, bonitinho, sentadinho, assistindo esse videozinho. Você acha que realmente todos os adultos gostariam de voltar a ser criança? Eu quero. 8. De acordo com o texto, é possível saber que época é melhor? Se é a passada ou a época atual? Ele diz no texto, de forma clara, essa época aqui é melhor? Não. Ele não diz que um é melhor que a outra. Ele diz que são épocas diferentes, certo? 9. Todos os pais têm a mesma opinião sobre jogar videogame? Pinte no texto o parágrafo que trata desse assunto. Qual é o parágrafo do texto que revela qual é a opinião dos pais sobre os jogos de videogame? Aí você volta lá no texto, leia o texto com atenção e você vai identificar que é o terceiro parágrafo. Ó. Primeiro, segundo, terceiro. Então, vocês pintarão o terceiro parágrafo, onde ele mostra que os pais se dividem entre as opiniões, né? Alguns acham que sim, outros que não. 11. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo desse texto que nós acabamos de ler? Primeira opção, ele conta uma história sobre as brincadeiras? Segunda opção, ele explica as regras das brincadeiras? Ou terceira opção, mostrar uma opinião a respeito das brincadeiras? Muito bem! Terceira opção, ele expõe uma opinião, é um texto de opinião. 12. Você concorda que as brincadeiras de hoje são muito diferentes e que as crianças passam muito tempo com os eletrônicos? É a sua opinião, você concorda? Se você colocar sim, você vai escrever por que você concorda. Se você colocar não, por que você não concorda? Por que você discorda? Certo? Página 59, divisão silábica. Como que nós dividimos as sílabas? Nós pegamos um serrote, colocamos a palavrinha deitada e cerramos ela. Não! Que loucura, né? A divisão silábica, lembra que a prof disse que cada sílaba é uma pecinha do quebra-cabeça, que daí elas se juntam e formam uma palavra completa, né? Então, a divisão silábica, essa divisão são os pedacinhos da palavra. Lembra qual foi o truque que a prof ensinou para vocês relembrarem a separação, a divisão silábica? Muito mesmo, batendo palmas, certo? Então, vamos lá. Vamos bater palmas, por exemplo, pro nome da Mercedes. Mercedes. Quantas sílabas tem? 3. Mãe. Quantas sílabas tem? Uma, porque eu bati uma vez. Tomate. To-ma-te. 3 sílabas. Relâmpago. Re-lam-pa-go. Muito bem, 4 sílabas e assim por diante. Mas cada divisão silábica, cada número de sílabas tem um nome. Quando tem uma sílabazinha só, nós chamamos de monossílaba, certo?
uma sílaba, monossílaba. Quando tem duas sílabas, chamamos de dissílabas. Quando tem três, trissílabas. Quando tem quatro ou mais, polissílabas. Certo? Então, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Comigo, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Certo? Então, ó, o próprio nomezinho já dá uma dica. Uma monossílaba, duas dissílaba, três trissílaba, quatro ou mais polissílaba, ok? Então, aqui, ó, tem um textinho, né, que ensina a brincar de adoleta. Le petit petit pola, le café com chocolat, certo? Então, vamos ler a letrinha aqui da música. Adoleta, le petit petit cola, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu, com a letra U. Então, na brincadeira da adoleta, eles cantam fazendo a divisão silábica, certo? Então, olha só, quantas sílabas, aqui no exercício 1 pergunta, quantas sílabas tem a palavra adoleta? Vamos lá. A-do-le-ta. 4 sílabas. Se ela tem 4 sílabas, ela é o quê? Polissílaba. Muito bem. Então, aqui pede para nós separarmos as sílabas de outras brincadeiras. Amarelinha. A-ma-re-li-nha. Quantas tem? 5 sílabas. Então, é polissílabas. Se tem 4 ou mais, já é polissílaba. Casinha. Casinha. Quantas? Trissílaba. E bola? Bola. Dissílaba. Muito bem. Página 60, vocês continuarão batendo palmas e fazendo a separação silábica das brincadeiras. 3. Exercício 3. Circule na atividade anterior as palavras escritas com RR e SS e marque a alternativa correta. Lembrando que na hora de separar a sílaba, o RR e o SS não podem ficar juntos. Lembra que a prof explicou que eles são irmãos gêmeos, que eles se amam, mas eles adoram caçar confusão com o outro? E que quando papai e mamãe, RR ou SS, saem de casa, é a oportunidade que eles têm para criar confusão. Então, na hora de separar a sílaba, fica um em uma sílaba e outro em outra sílaba. Então, lembre dessa regrinha na hora que vocês forem separar as sílabas. E aqui, qual é a regra de separação do RR e SS? Primeira opção, as letras RR e SS ficam sempre na mesma sílaba? Ou a letra RR e SS ficam em sílabas diferentes? Segunda opção, muito bem. Aí aqui tem o que a prof explicou, né? Sobre monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Separe o seu nome em sílabas. Primeiro. Bárbara. Quantas sílabas tem? 3. Então, eu vou separar meu nome aqui, ó. Bárbara. E marcarei. Bárbara é o quê? Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Trissílaba. Muito bem. Muito bem. Agora aqui, nessa próxima página, página 61, vocês recortarão as palavras aqui da borda e colarão no local correto. As que forem monossílabas, vocês devem colar aqui. As que forem dissílabas aqui, as trissílabas aqui e as polissílabas aqui, certo? Essa parte aqui, nós já adaptamos e nós não faremos agora. Ok. E aqui, para finalizarmos com chave de ouro, o nosso assunto do livro do primeiro bimestre, poema. Ai, poema, como a prof ama poema, né? Então, olha só. Nesse capítulo, você leu diversos poemas sobre brinquedos e brincadeiras. Agora, chegou sua vez de escrever um poema sobre isso. Converse com o professor e os colegas e vamos ver aqui o passo a passo para nós criarmos o nosso poema. Cada um vai criar o seu. Na verdade, cada um criará uma estrofe e a prof vai juntar todas as estrofes e fazer um vídeo lindo, maravilhoso. Então, vamos lá. Dar um título ao poema.
Primeira coisa. Estruturar o poema em versos e estrofes, ou seja, versos são os números de linhas, estrofes são os grupinhos. Respeitar o tema escolhido. Nós estamos falando sobre brinquedos e brincadeiras. Então, alguém pode falar de elefante? De batata? Não, né? Então, após relembrar o passo a passo, vamos lá. Vocês escolherão um brinquedo aqui desse grupo. Eu já escolhi o meu. Adivinha qual é? Adivinha! Adivinha! Muito bem, ó, eu até pintei ele aqui bem discretamente. Eu escolhi o boneco de super-herói! Escolhi o meu brinquedo, eu vou aqui para a página 63, olha só. Que legal. Escreva aqui nessa primeira coluna uma característica do brinquedo que eu escolhi. Que eu escolhi esse boneco de super-herói, então eu vou falar dele. E na frente eu vou escolher palavras que rimem com as características. Por exemplo, eu escolhi poderoso. Ele é poderoso. Que palavra que eu posso colocar que rima com poderoso? Famoso. Eu escolhi que ele também é engraçado. Que palavra rima com engraçado? Calçado. Eu escolhi que ele é azul e vermelho. Que palavra rima com azul e vermelho? Espelho. Eu escolhi incrível. Que palavra rima com incrível? Invencível, certo? Agora, usando as palavras sobre o meu brinquedo, cada um de nós fará uma estrofe, ou seja, são 4 versos, 4 linhas, ok? Então, utilizando as palavras e rimas escolhidas, escreva uma estrofe sobre o tema que vocês escolheram. Ela deverá conter 4 versos. Eu vou compartilhar com vocês agora, olha da prof, tá vendo? Como ficou a minha estrofe. Meu super brinquedo, é o título da minha estrofe. Meu brinquedo é poderoso, parece um herói famoso. Sabe ser engraçado, mas nunca usa calçado. Seu uniforme é azul e vermelho. Ele se olha no espelho. Ele sabe que é incrível, por isso é invencível. Certo? Então, esse foi o da prof. Você terminou de fazer a sua estrofe lá na página anterior, você responderá essas perguntas para saber se fez tudo certinho. Primeiro, escreveram um título para o poema? Sim. Usaram letra maiúscula? Sim. Escreveram 4 versos para a estrofe? Sim. Utilizaram rimas? Sim. Escreveram as palavras corretamente? Sim. Oh, eu acertei tudo! Marquei tudo sim, viu? Então, beleza, fizeram a estrofe de vocês. Vocês farão um videozinho, rapidinho, um pouco bonitinho, do jeito que a prof fez aqui, ó. Vocês lerão o título da estrofe de vocês e a estrofe de vocês, certo? Que depois a prof vai anexar todas essas estrofes e fará um vídeo como se nós estivéssemos próximos uns aos outros do nosso poema lindo e maravilhoso sobre brinquedos. Tá bom, meus amores? Essa foi a nossa aula de língua portuguesa da semana. Terminando as páginas que nós fizemos agora, vocês fotografem e enviem as fotos pela plataforma do Positivo U. Só o vídeo, que não dá para ir pela plataforma, então preciso que vocês enviem para o meu contato pessoal. Tá bom, amores? Beijo no coração. Até a aula de ciências.